Sabe uma coisa que, assim, todo mundo paga, muita gente reclama, mas pouca gente para pensar de onde vêm as regras. Impostos. IPTU, ISS, a gente ouve essas siglas o tempo todo, né? Mas a pergunta de fundo, a pergunta real é: quem define o que a prefeitura da nossa cidade pode ou não pode cobrar e como? Essa é a pergunta-chave, porque não se trata só de dinheiro, sabe? Exato. Se trata de poder, de limites e de um ideal de justiça. No fundo, essas regras são o contrato que rege a relação financeira entre a gestão da cidade e quem mora nela. Sem regras claras, vira a lei do mais forte. Perfeito. E é por isso que a nossa análise hoje vai direto na fonte, sabe? No DNA dessas regras. A gente recebeu um pedido para mergulhar num documento bem específico, a Lei Orgânica do Município de Cotiporã, lá no Rio Grande do Sul. É tipo a Constituição da cidade. E o foco foi bem cirúrgico, em 3 artigos, o 105, o 106 e o 107. Uma escolha excelente, aliás, porque esses 3 artigos eles não são isolados. Lidos em sequência, eles contam uma história. Eles mostram como a cidade define os seus próprios limites, seu ideal de justiça fiscal e como ela cria mecanismos para controlar o poder de mexer no bolso do contribuinte. Ótimo. Então a nossa missão aqui é essa: traduzir esse juridiquês todo e entender o que esses artigos significam na prática, tanto para a prefeitura quanto para o cidadão comum. Ok, vamos lá. A ideia é desvendar como esses 3 pequenos textos formam a base da legalidade, da justiça e do controle da arrecadação em Cotiporã. E claro, começando pelo começo. Artigo 105. O texto do 105 é bem direto. Diz que o sistema tributário de Cotiporã segue o que está nas Constituições Federal e Estadual e no Código Tributário Nacional. A minha primeira reação ao ler isso é: então a prefeitura não tem liberdade total. Ela não pode, sei lá, acordar um dia e criar um imposto sobre dias de sol. Exatamente isso. Um imposto sobre dias de sol seria lindamente inconstitucional. O que esse artigo faz, de forma bem sóbria, é colocar o município no seu devido lugar dentro da federação. Ele estabelece o que no direito a gente chama de hierarquia das leis. Pensa nisso como um jogo de futebol. O município pode definir a tática, escalar os jogadores, mas não pode mudar as regras do esporte. Ah, entendi. As regras maiores, tipo, não pode usar a mão, a bola tem que ser redonda, essas são definidas por instâncias superiores. Nesse caso, a União e o Estado. Certo. Então, na prática, isso é uma espécie de blindagem para o cidadão contra, digamos, uma criatividade excessiva de um governante local, uma garantia de que as regras não vão mudar do nada? É a melhor definição. É uma garantia de segurança jurídica. O morador de Cotiporã sabe que os princípios que valem lá são os mesmos que valem em São Paulo, na Bahia, em qualquer lugar do Brasil. A prefeitura não pode, por exemplo, inventar um imposto sobre herança. Isso é do Estado. Não pode criar um imposto sobre grandes fortunas, que é da União. O artigo 105 amarra a autonomia municipal a um sistema que é coeso e previsível. Ele diz: você tem autonomia, mas dentro deste cercado aqui. E aqui a coisa fica realmente interessante. Dentro desse cercado, o parágrafo único do artigo 105 diz quais são as ferramentas que o município pode usar. E ele lista 3: impostos, taxas e contribuições de melhoria. No dia a dia, a gente joga tudo num mesmo saco, né? Ah, tenho que pagar os impostos da prefeitura. Mas a lei faz uma distinção bem clara. Qual é o espírito dessa separação? O fascinante aqui é que a lei força a prefeitura a ser honesta sobre o motivo pelo qual ela está pegando o dinheiro do cidadão. A diferença fundamental entre os 3 está na contrapartida, naquilo que o contribuinte recebe de volta. Vamos pegar um por um. Primeiro, os impostos como o IPTU ou ISS. Você paga e o dinheiro vai para um grande caixa geral do município. E desse caixa sai dinheiro para tudo, certo? Salário de professor, conserto de rua, saúde. Exatamente. Não dá para apontar e dizer: o meu IPTU pagou por este poste de luz específico. Não existe essa ligação direta. O imposto financia a máquina pública, os serviços gerais, o bem comum.
É a contribuição para a vida em sociedade, sem um serviço de volta carimbado com seu nome. Ok, imposto é geral. E as taxas? O texto fala em exercício do poder de polícia ou utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis. Essa parte do potencial já me deixou com uma pulga atrás da orelha. É uma ótima pulga. Vamos por partes. A taxa, diferente do imposto, está sempre amarrada a um serviço específico que o município presta diretamente para alguém ou para um grupo de pessoas. O exemplo clássico é a taxa de coleta de lixo. O serviço é, claro, recolher o lixo da sua casa, e ele é divisível, ou seja, dá para calcular o custo e individualizar a cobrança. E a outra ponta, o poder de polícia. Isso não tem nada a ver com a polícia militar, imagino. Nada a ver. O poder de polícia, nesse contexto, é o poder que o município tem de fiscalizar e regular as atividades na cidade, para garantir o bem-estar de todo mundo. Pense na taxa que um restaurante paga para ter o alvará sanitário. O restaurante paga para que a prefeitura vá lá fiscalizar se a cozinha está limpa, se a comida é segura. É uma taxa por um ato de fiscalização, então. Isso. Certo, entendi. Mas e a minha pulga atrás da orelha? A tal da utilização potencial. Quer dizer que eu posso ser cobrado por um serviço que eu nem usei? Essa é a parte sutil e que gera muita discussão. A lei entende que, para alguns serviços, o simples fato de eles estarem disponíveis já gera um custo para o município e um benefício para a pessoa, mesmo que ela não o utilize. O exemplo mais comum é a antiga taxa de incêndio. Você paga não porque sua casa pegou fogo, mas porque existe um corpo de bombeiros pronto para agir se ela pegar fogo. A simples disponibilidade do serviço já justifica a taxa. Faz sentido. É uma lógica de seguro coletivo. Exato. É melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. E essa estrutura toda tem um custo. Ok. E a terceira ferramenta, a contribuição de melhoria. Essa parece a mais intuitiva de todas. É a mais direta. Ela só pode ser cobrada numa situação muito específica. A prefeitura faz uma obra pública, tipo asfalta uma rua de terra. E essa obra valoriza os imóveis daquela rua. Sua casa passou a valer mais por causa do asfalto. Aí a contribuição de melhoria é o município dizendo: olha, parte dessa valorização do seu patrimônio veio de um investimento público. Então é justo que você ajude a pagar por essa obra que te beneficiou diretamente. Tem um limite para essa cobrança, imagino. Sim, o limite é o custo total da obra e o acréscimo de valor que cada imóvel teve. Falando em especificidades, eu vi que esse artigo foi alterado em 2008. Uma emenda incluiu ali a contribuição para custeio da iluminação pública. Por que essa adição? Iluminação pública não se encaixava em nenhuma das outras categorias. Excelente observação. Isso mostra como a lei é um organismo vivo, né? Por muito tempo, os municípios cobraram a iluminação pública como se fosse uma taxa. Só que o Supremo Tribunal Federal, o STF, analisou a questão e disse: espera aí, não pode ser taxa. E por que não? Porque a iluminação pública não é um serviço específico e divisível. Não tem como medir quanto a luz da rua cada pessoa usou. É um serviço geral que beneficia todo mundo de forma difusa. Ah, então a decisão do STF criou um vácuo. Não era taxa, não era imposto. O que fazer? Exato. Criou-se então a figura da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, a famosa COSIP. É uma espécie de tributo com características próprias. A emenda de 2008 na Lei Orgânica de Cotiporã foi o município se adaptando a essa nova realidade jurídica. Foi uma modernização para dar segurança à cobrança que hoje a maioria paga junto na conta de luz e torná-la legalmente inquestionável. Entendi, mostra que o direito municipal não está numa bolha, né? De jeito nenhum. Ele dialoga e se ajusta o tempo todo às decisões dos tribunais superiores. Ok, então o artigo 105 estabelece as fronteiras, as regras do jogo e as ferramentas. Mas como o município deve usar essas ferramentas? Isso me parece o gancho perfeito para o artigo 106, que é sobre justiça fiscal. Precisamente. Se o 105 é sobre a legalidade, o 106 é sobre a legitimidade, a ética do sistema. Ele traz, digamos, a alma do sistema tributário. E é uma alma bem concisa, hein? O artigo 106 diz: sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte.
Nossa, é uma frase tão curta, mas a ideia por trás é gigantesca. É imensamente poderosa. Em poucas palavras, esse artigo consagra o princípio da capacidade contributiva. É a ideia de justiça social traduzida para o tributês. A mensagem é: um sistema justo não é o que cobra o mesmo de todo mundo, mas o que entende que as pessoas são economicamente desiguais. Ou seja, Portanto, a contribuição de cada um deve ser proporcional à sua capacidade de contribuir. Quem tem mais, paga mais. Quem tem menos, paga menos. é o oposto de um ingresso de cinema, que tem o mesmo preço para todo mundo, não importa a sua renda. A lei diz que o imposto deve ser mais comum uma escala móvel. Mas, sendo prático, como uma prefeitura mede a capacidade econômica de alguém? Isso não é meio subjetivo, difícil de aplicar? É o grande desafio prático, sem dúvida. A lei não dá uma fórmula mágica, mas aponta a direção. E a forma como os municípios tentam medir essa capacidade é através de indicadores objetivos de riqueza. Tipo o quê, por exemplo? No IPTU, qual é o Valor. indicador? O valor do imóvel. A lei presume que quem tem um imóvel de R$ 1 milhão tem mais capacidade contributiva do que quem tem um de 100 mil. Por isso, o imposto do primeiro é maior. E isso abre espaço para alíquotas progressivas, certo? Onde a porcentagem do imposto aumenta conforme o valor sobe. Exatamente. A progressividade do IPTU é a aplicação mais clara desse princípio. Outro exemplo, o ITBI, o Imposto da Compra e Venda de Imóveis. A base de cálculo é o valor da transação. Uma transação maior paga mais imposto. O sistema tenta, por meio desses sinais exteriores de riqueza, patrimônio, transações, aferir essa capacidade. E a expressão sempre que possível. Isso não vira uma desculpa para não aplicar o princípio? Uma válvula de escape? É uma leitura possível, mas eu vejo de outra forma. Acredito que a expressão mostra o realismo do legislador. Ele reconhece que aplicar esse princípio de forma pura é complexo. Em alguns tributos, como o ISS de um profissional autônomo, pode ser difícil graduar com perfeição. Então, ao dizer sempre que possível, a lei não enfraquece o princípio. Pelo contrário, ela o transforma num norte, numa diretriz. É como dizer aos futuros legisladores de Cotiporã: olhem, o objetivo é este. Busquem sempre em cada nova lei formas de se aproximar desse ideal de justiça. É mais uma ordem do que uma desculpa, então. Na minha visão, sim. Entendi. Já temos as regras no 105 e o espírito de justiça no 106. Mas e quando o poder público quer, na verdade, abrir mão de dinheiro? Perdoar dívida, dar isenção? Aí entra o artigo 107, que parece ser o guardião do cofre, né? Ele diz que qualquer benefício fiscal precisa de autorização da Câmara Municipal. Isso mesmo. Se o 106 é a alma, o 107 são os freios e contrapesos do sistema. Ele trata da responsabilidade com o dinheiro que é de todos, e a sua pergunta é a chave. O prefeito, sozinho, com sua caneta, pode perdoar a dívida de uma grande empresa? A resposta da lei orgânica é um sonoro não. E por que não? Qual é a lógica de exigir a aprovação dos vereadores? A lógica é que uma renúncia de receita não é uma decisão qualquer. Perdoar uma dívida, que é a anistia, ou dispensar um pagamento futuro, a isenção, significa que vai ter menos dinheiro no caixa da prefeitura. E menos dinheiro no caixa impacta tudo, né? Exatamente. Impacta a creche que não vai ser construída, o posto de saúde que não será reformado, o salário do servidor. Em outras palavras, é para evitar que a decisão de uma só pessoa decida o destino de recursos que são de todo mundo. A decisão tem que ser coletiva. Precisamente. Como o impacto é coletivo, a decisão também precisa ser. Ao exigir a autorização da Câmara, a lei força um debate público. A proposta do Executivo vai ter que ser analisada, discutida em comissões, votada pelos representantes eleitos. É um mecanismo que garante transparência e controle social sobre uma decisão super sensível. E tem um detalhe no parágrafo 1º que me chamou a atenção. Os benefícios têm prazo e não podendo ultrapassar o primeiro ano da legislatura seguinte. Por que essa trava no tempo? Parece bem específica. É uma trava de responsabilidade fiscal inteligentíssima. Vamos imaginar um cenário. Um prefeito no último ano de mandato que não vai se reeleger.
Sem essa regra, ele poderia dar um presente para uma empresa amiga, uma isenção de impostos por 20 anos. Ele sairia com a fama de amigo dos empresários, mas quem pagaria a conta seria o prefeito seguinte e o outro e o outro. Ah, claro. A cidade ficaria com as finanças engessadas por décadas por uma decisão de última hora? Exatamente. Essa regra impede esse tipo de populismo fiscal de fim de mandato. Ela força o próximo governo a reavaliar. A regra diz: o seu benefício pode até continuar, mas o próximo prefeito e a próxima Câmara terão que olhar para ele de novo e decidir, com base na realidade daquele momento, se ele ainda faz sentido, se ainda atende ao interesse público. Isso torna a política de incentivos algo dinâmico, que é rivalidado democraticamente. Isso, em vez de ser um cheque em branco para o futuro. Juntando tudo agora, o que me parece é que esses 3 artigos não são só regras técnicas. Eles contam uma história sobre o tipo de relação que a cidade de Kutiporã quer ter com seus cidadãos. É quase uma declaração de princípios. A promessa da legalidade e da previsibilidade. Ele diz: nós vamos jogar segundo as regras nacionais. Não haverá surpresas nem arbitrariedade. O jogo é claro. Ok. O segundo, o artigo 106, faz a promessa da justiça e da equidade. Ele diz: nós não vamos tratar todo mundo igual porque as pessoas não são iguais. Vamos nos esforçar para que a conta seja dividida de forma justa. E, por fim, o artigo 107 faz a promessa da transparência e do controle democrático. Ele diz: quando a decisão for sobre abrir mão do dinheiro de todos, ela não será tomada numa sala fechada. Será pública, debatida e decidida pelos seus representantes. Legalidade, justiça e controle. É a espinha dorsal de um sistema tributário republicano. Imposto para de um cidadão fiscalizador. Permite entender por que se paga o que se paga e, principalmente, cobrar quando as regras não estão sendo seguidas. Sem dúvida. Conhecimento, nesse caso, é literalmente poder. O poder de entender, de questionar e de participar das decisões financeiras da sua própria comunidade. Foi uma exploração muito rica do que está por trás da frieza de um texto de lei. E para fechar, queria deixar uma reflexão que surge direto do que a gente conversou sobre o artigo 107. A lei diz que a Câmara precisa autorizar benefícios para proteger o interesse público. Essa é a expressão-chave. Isso nos deixa com uma pergunta que vai muito além de Kutiporã. Como nós, como comunidade, definimos o que é interesse público? Quando uma cidade dá uma isenção fiscal para uma grande empresa, o que ela está priorizando? É a geração de 500 empregos a qualquer custo? Ou o interesse público também deveria incluir, sei lá, o impacto ambiental dessa empresa? O efeito que ela pode ter sobre os pequenos comerciantes locais que pagam todos os seus impostos e não têm o mesmo benefício? Não tem resposta fácil, mas o debate sobre o que constitui o verdadeiro interesse público é o coração da política local. E ele começa com princípios como os que a gente acabou de analisar.